Vamos dar início à última parte do curso de Álgebra Linear, falando sobre transformações lineares. Para iniciarmos, vamos relembrar aqui o que significa o conceito de uma função. Então, dados dois conjuntos, A e B, uma função é uma associação entre esses conjuntos. Uma associação está aqui para cada elemento de A, a gente associa um único elemento em B. A gente usa essa notação, f dos pontos A, seta B, para indicar a função que está associando elementos de A elementos de B. E a gente escreve f parênteses A igual a B, para dizer que a gente está associando o elemento A ao elemento B pela função f. Dada uma função, a gente dá uma nomenclatura específica para esses conjuntos. Então, se eu tenho uma função que associa elementos de A a elementos de B, a gente chama o conjunto A de domínio dessa função, o conjunto B a gente chama de contradomínio da função. Dada também uma função, a gente dá destaque aqui ao conjunto imagem desta função. O conjunto de imagem de uma função é simplesmente os elementos do contradomínio que são associação de algum elemento do domínio. Então, o conjunto de B em B, tal que existe algum A, tal que f de A igual a B. Nesta parte do curso, a gente está interessado em estudar funções que são definidas entre espaços vetoriais. Ou seja, tem como domínio e contradomínio espaços vetoriais. E algumas das suas propriedades. Tá? A gente vai chamar qualquer função definida entre espaços vetoriais de uma transformação. Tá? De uma maneira mais específica, a gente vai estar interessado em transformações que preservam a estrutura dos espaços vetoriais envolvidos. No caso, soma e produto por escalar, que são o que a gente vai denominar como transformações lineares. Tá? Então, uma transformação é qualquer função que tenha como domínio e contradomínio espaços vetoriais. Aqui temos um exemplo de uma transformação. Tá? Então, é uma transformação que a gente vai considerar aqui do plano, R2 em R2. Tá? E para cada vetor em R2, a gente vai associar a translação desse vetor por um vetor V fixado. Então, temos um ponto, fixamos o vetor, e justamente o que a gente está pegando é associando a cada ponto a translação desse ponto por esse vetor. Tá? Então, aqui a gente tem um exemplo das imagens desses pontos aqui fixados. Claro que se a gente trabalhar em coordenadas, o que a gente tem aqui, se o vetor V tem coordenadas AB, essa transformação tá? Tem como domínio R2 e contradomínio também R2. E para cada par xy, a gente está associando o vetor x mais a, y mais b. Dito isso, a gente pode verificar que essa transformação é uma transformação que é injetiva, ou seja, se eu tenho dois elementos iguais no meu contradomínio, duas imagens iguais no contradomínio, os elementos que são associados a essas imagens também têm que ser iguais. Se t de xy é igual a t de zt, a gente consegue concluir aqui que isso só acontece se o xy é igual a zt. Da mesma forma, a gente tem que ter também uma transformação sobrejetiva. Ou seja, o contradomínio, o conjunto contradomínio é igual à imagem dessa transformação. Então, dado qualquer xy, a gente tem que xy é a imagem de t de x menos a, y menos b. Então, qualquer elemento aqui do contradomínio, a gente consegue algum elemento do domínio que é associado a ele. Então, nesse caso, a gente tem uma transformação que é injetiva e sobrejetiva, portanto, é uma transformação bijetiva. Se é uma transformação bijetiva, admite uma transformação inversa, que é simplesmente a gente fazer a translação pelo vetor oposto ao vetor AB. Em coordenadas, a gente tem que essa transformação inversa que associa para cada xy o vetor x menos a, y menos b. Outra transformação que a gente tem também aqui no plano real, né, no R2, é a rotação de um vetor por um ângulo θ, no sentido anti-horário. Então, a gente tem o domínio R2, a gente fixa um ângulo e está simplesmente associando a cada ponto o ponto que é obtido aqui pela rotação em torno desse ângulo θ. Então, aqui a gente tem o ponto do domínio, aqui a gente tem a imagem desse ponto. Simplesmente a gente está pegando o ponto aqui, o vetor, e rotando em torno do ângulo θ, no sentido anti-horário. Da geometria analítica, né, a gente tem que essa transformação em coordenadas ela é dada da forma x, transformação que tem domínio R2 contra domínio R2, e para cada xy associa x cosseno θ menos y seno θ, x seno θ mais y cosseno θ. Tá? Lembrando que isso aqui a gente pode verificar, né,
a matriz de rotação, que dá justamente, olhando aqui, as coordenadas das imagens com respeito à base canônica C. Então a gente tem a transformação de R2 para R2, que equivale aqui à rotação por um ângulo θ no sentido anti-horário. Pega o vetor xy, leva x cosseno θ menos y seno θ, x seno θ mais y cosseno θ. Essa transformação também é uma transformação que é injetiva, que é sobrejetiva e que é bijetiva, portanto. E a inversa aqui é dada justamente pela rotação, também por uma rotação pelo ângulo θ, mas agora no sentido horário. Então, dada a transformação, a gente vai dizer que essa transformação é uma transformação linear se ela, como dito previamente, preserva as estruturas dos espaços vetoriais envolvidos. Bom, o que é que isso significa? Significa que elas preservam, de certa maneira, as operações definidas nos espaços vetoriais. Então, vejamos aqui a definição. Então, dois espaços vetoriais sobre um corpo K. Em geral, a gente está considerando esse corpo K como sendo o corpo dos números reais. Uma transformação linear é uma função T de V em W, domínio V contra domínio W, que satisfaz as seguintes condições. A imagem da soma de dois vetores é a soma das imagens, para qualquer que sejam esses dois vetores. Então, se eu tenho dois vetores no meu domínio, a imagem da soma de dois vetores no domínio é igual à soma das imagens desses vetores. Por outro lado, a gente tem que a imagem do produto por escalar de um vetor é o produto por escalar pela imagem do vetor, para qualquer que seja o escalar e para qualquer que seja o vetor V. Então, em certo sentido, eu estou dizendo que a soma no domínio ela é transportada para o meu contradomínio a partir da transformação. Então, tenho que a imagem de U mais V é igual a imagem de U mais a imagem de V, e a imagem de lambda vezes V é lambda vezes a imagem de V. Vamos retornar as transformações que acabamos de exibir aqui. Vamos iniciar aqui pela translação por um vetor W fixado. Então, pegamos aqui um vetor U, um vetor V. A gente sabe, né, pela regra do paralelogramo aqui, que a soma de U e V é simplesmente o vetor que é a diagonal do paralelogramo definido por U e V. Então, temos representado aqui o vetor U, o vetor V e o vetor U mais V. Então, essa é a transformação, a translação por um vetor W. E aqui está representada as imagens, então. Então, aqui eu tenho a translação do vetor U. Ou seja, simplesmente estou pegando o U e estou somando com o vetor W. Aqui eu tenho V mais W. Aqui eu tenho a translação da imagem, da soma. Né? Então, estou somando aqui U mais V mais W. E aqui eu tenho representada T de U mais T de V. Então, inicialmente eu somei aqui U e V, tenho o vetor U mais V, estou aplicando a minha transformação a U, a V e a U mais V. E no final das contas a gente tem aqui a imagem de U, a imagem de V, a imagem de U mais V, que é diferente da imagem de U mais a imagem de V. Logo aqui a gente já tem que essa transformação não preserva a soma, certo? Entre os vetores nas imagens. Então, o que a gente tem é que essa transformação aqui, que é a translação por um vetor fixado, não pode ser uma transformação linear. Considerando agora a rotação, então, que associa a cada vetor, mais uma vez a rotação desse vetor por um ângulo θ no sentido anti-horário, a gente tem o vetor U, vetor V e vetor U mais V. Se aplicarmos agora aqui a rotação, é como se estivéssemos de fato aqui rodando esse paralelogramo. Então, ao rodar esse paralelogramo, o que a gente tem aqui a imagem de U, a imagem de V, e aqui a gente tem a imagem de U mais V, que é igual à imagem de U mais a imagem de V. Então, esse mesmo paralelogramo aqui, fazendo agir essa transformação, ele só é transformado no paralelogramo aqui rotacionado. Então, nesse caso aqui, a imagem da soma dos vetores coincide com a soma das imagens. Da mesma forma, se a gente pegar um produto por escalar de um determinado vetor, quando aplicar a transformação, simplesmente eu estou rodando esses vetores, então permanece aqui a igualdade de que a imagem desse produto por escalar é o produto por escalar da imagem. Então, nesse caso aqui, a rotação é uma transformação linear, porque preserva aqui
eleva a soma das imagens é a imagem da soma. E aqui a imagem do produto por escalar é o produto por escalar da imagem. Um outro exemplo aqui, a gente tem uma transformação que tem domínio em R contra domínio também em R, e que para cada x está associando o valor 0,2 vezes x. A gente pode verificar se isso aqui é ou não uma transformação linear. Mais uma vez, para confirmar se isso é ou não uma transformação linear, o que a gente precisa verificar é que a imagem da soma é a soma das imagens, e a imagem do produto por escalar é o produto por escalar da imagem. Então, se eu pego dois valores aqui, x e y, o que a gente tem aqui, a imagem de x mais y, por definição da lei da transformação, é 0,2 vezes x mais y. Propriedade distributiva aqui dos números reais, esse produto é 0,2 vezes x mais 0,2 vezes y. Novamente, pela definição da transformação, isso é t de x, isso é t de y. Então, a gente tem aqui t de x mais y igual a t de x mais t de y. Olhando agora para o produto por escalar, se eu pego um escalar qualquer e um elemento aqui, x, no meu espaço vetorial, que nesse caso é R, a gente tem que t de lambda x, por definição é 0,2 lambda x, propriedade aqui associativa e computativa do produto de números reais, a gente pode colocar lambda, trocar a ordem aqui com 0,2, então isso é lambda vezes 0,2 vezes x, e 0,2 vezes x é justamente a imagem de x, lambda vezes t de x. Então a imagem da soma é a soma das imagens, a imagem do produto por escalar é o produto por escalar da imagem. Então, essa transformação aqui é uma transformação linear de R em R. Considere agora a transformação que pega elementos de R4 e associa elementos em R. Então, estou pegando aqui, pela lei, t de x, y, z e w é 2x mais 4y menos z mais 3w. E queremos verificar se isso é ou não uma transformação linear. Então, mais uma vez, o que a gente precisa verificar é imagem da soma é soma das imagens, e produto por escalar, imagem do produto por escalar é produto por escalar da imagem. Então, se eu pego dois vetores, quaisquer aqui em R4, então t de x, y, z, w mais a, b, c, d, é t de x mais a, y mais b, z mais c, w mais d. Usando aqui a lei dessa transformação, que a gente tem aqui, isso é 2 vezes x mais a, mais 4y mais b, menos z mais c, mais 3w mais d. Usando aqui as propriedades distributivas e agrupando da maneira correta aqui, a gente tem aqui 2x mais 4y menos z mais 3w, 2a mais 4b menos c mais 3d. Essa primeira parcela aqui ela é a imagem de x, y, z e w, e essa aqui é a imagem do vetor a, b, c, d. Então, a imagem da soma é a soma das imagens, para quaisquer que sejam os vetores x, y, z e w, a, b, c e d em R4. Para o produto por escalar, a gente também tem a mesma coisa. Tá? Então, a imagem do produto por escalar é o produto por escalar da imagem, para quaisquer que sejam o escalar e para quaisquer que sejam o vetor pertencente aqui a R4. Mais uma vez aqui é só usar as propriedades aritméticas dos números reais para poder exibir essa igualdade. Sendo assim, a gente tem aqui essa transformação, tá, de R4 para R, dada por essa lei, ela é uma transformação linear. Definindo agora a transformação que vai de R2 para R3, e que para cada xy associa 2x mais 3y, y e x, a gente também tem que isso é uma transformação linear. Mais uma vez, o que precisamos verificar é que imagem da soma é soma das imagens. E mais uma vez que a gente tem aqui, que xy mais ab é x mais a, y mais b, e a imagem da transformação desse vetor é simplesmente 2 vezes x mais a, mais 3y mais b, y mais b, x mais a. Usando aqui a propriedade distributiva do produto de números reais, aqui também, e separando aqui a soma dos vetores, a gente tem que esse vetor, ele é a soma do vetor 2x mais 3y, y, x, 2a mais 3b, b e a. Esse primeiro vetor em R3 é a imagem de x, y, e esse segundo vetor aqui é a imagem de y, de AB.
Analisando aqui também agora o produto por escalar, a gente também consegue concluir que a imagem do produto por escalar é o produto por escalar da imagem. Então, T de lambda xy é T de lambda x lambda y. Isso é 2 lambda x mais 3 lambda y, lambda y, lambda x. E a gente pode tirar aqui o lambda em evidência, tá? Usando as propriedades de espaço vetorial. A definição do produto por escalar nesse caso aqui, que é o usual. Então isso é lambda vezes 2x mais y, yx, que é lambda vezes a imagem de xy. Então também aqui temos mais um exemplo de uma transformação linear, aqui de R2 para R3. Domínio R2 contra domínio R3. Considerando agora essa transformação linear de R2, essa transformação de R2 para R2, o que a gente tem é t de xy igual a x ao quadrado y ao quadrado. Essa transformação ela não é linear. Se a gente for tentar fazer aqui a imagem da soma, o que a gente tem aqui, t de xy mais ab, é x mais a ao quadrado, y mais b ao quadrado. Quadrado aqui, gente, fora do parênteses. Tive um erro aqui na digitação. Então isso aqui é diferente de x ao quadrado, y ao quadrado, mais a ao quadrado, b ao quadrado, que é a imagem de xy e mais a imagem de ab. O que a gente tem aqui é um produto notável que o resultado aqui é x ao quadrado mais 2 é x mais a ao quadrado. E aqui vai ficar y ao quadrado mais 2by mais b ao quadrado. E isso é diferente de x ao quadrado mais a ao quadrado, y ao quadrado mais b ao quadrado. Então nesse caso aqui a gente não tem a preservação aqui da soma, ou seja, as somas do domínio não são levadas às somas no contradomínio, as somas correspondentes no contradomínio. Então essa aqui é um exemplo de uma transformação que não é linear. Se a gente agora considerar a transformação no espaço de polinômios de grau n, que para cada polinômio associa a sua derivada, a gente também tem um exemplo de uma transformação linear. De fato aqui a gente pode usar as propriedades diretamente, que a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, a imagem da soma é a soma das imagens. E a mesma coisa que a derivada do produto por escalar é o produto por escalar da derivada. Então, com essas duas propriedades aqui, a gente tem definida também uma transformação linear. Derivada aqui no espaço de polinômios Pn, de grau menor ou igual a n, para um polinômio de grau menor ou igual a n. Da mesma maneira, se a gente define agora nesse espaço de polinômios de grau n, a transformação que associa para cada polinômio integral no intervalo 0, 1, a gente também tem um exemplo de transformação linear. Mais uma vez, porque a integral, a integral satisfaz que a integral da soma de duas funções é a soma das integrais. Da mesma forma como a integral do produto por escalar também é o produto por escalar da integral. Então esse aqui também é um exemplo de integral. A integral também é um exemplo de uma transformação linear do espaço de polinômios de grau menor ou igual que n no espaço dos números reais, espaço vetorial dos números reais. Vamos ver agora como é que a gente pode construir, dados dois espaços vetoriais, como é que a gente pode construir uma transformação linear. Então, lembra que a transformação linear tem que ser uma transformação, uma função, entre dois espaços vetoriais, V e W, e que satisfaz as duas condições. Que a imagem da soma é a soma das imagens e a imagem do produto por escalar é o produto por escalar da imagem. Aqui para qualquer que seja U e V no domínio, e aqui para qualquer lambda real e para qualquer V também no domínio. Lembrando que aqui a gente pode ter, chamando a atenção que aqui a gente pode ter duas operações diferentes, A gente não sabe quem são aqui esse vetor aqui, esse espaço vetorial, quais são os elementos das operações, e esse espaço vetorial aqui também, como é arbitrário aqui, a gente não sabe quais são as operações. Então só lembrando que a operação que a gente está fazendo aqui pode ser uma operação que seja justamente diferente da operação que está definida no domínio.
aqui dentro a gente está fazendo operações no domínio, aqui a gente está fazendo operações no contradomínio. Então aqui eu tenho a soma e o produto por escalar em V, e aqui eu tenho a soma e o produto por escalar em W. Tá? Essas duas condições a gente pode verificá-las de maneira simultaneamente pela seguinte condição: T de lambda U mais V é igual a lambda T de U mais T de V, para qualquer que seja o lambda escalar e os vetores no domínio. Então uma transformação é dita linear se satisfaz essas duas condições. Mas a gente está tratando aqui com funções entre espaços vetoriais. Todo espaço vetorial admite uma base. Então vamos supor aqui que a gente tenha beta V1 Vn uma base de V. Então o que é que isso significa? Isso daqui é um conjunto que é linearmente independente e é gerador. Além disso, qualquer vetor de V se escreve de maneira única como combinação linear desses vetores da base. Então, se V pertence, tem um vetor V que pertence a V, então a gente pode escrever V como combinação linear desses vetores da base. Então, V é combinação linear, né? Isso aqui está dizendo que é A1, V1, mais A2, V2, mais AN, Vn. Então, se eu quero olhar para a imagem, quero que essa transformação que eu estou tentando definir aqui seja uma transformação linear, então isso aqui justamente eu posso reescrever, né, esse vetor V como sendo a combinação linear dos vetores da base. Bom, mas é uma transformação linear, certo? Então, uma transformação linear transforma somas, né, somas no domínio e somas no contradomínio. Então, de fato, isso daqui, né, a gente tem uma imagem de uma soma, é a soma das imagens. Então, isso é T de A1, V1, mais T A2, V2, mais T AN, Vn. Mas o produto por escalar também é elevado no produto por escalar. Então, cada parcela dessa aqui, eu posso escrever como A1, T de V1, mais A2, T de V2, mais AN, T de Vn. Então, dado qualquer vetor no espaço vetorial V, que é o domínio dessa transformação, e uma determinada base, né, fixada uma base, a gente pode escrever a imagem desse vetor em função das imagens dos vetores da base. As constantes, os coeficientes que aparecem aqui, A1, AN, dizem respeito de fato ao vetor V. São simplesmente suas coordenadas com respeito à base beta. Então, se eu conheço quem são as imagens dos vetores da base, eu sei quem é a imagem de qualquer vetor do meu espaço V. Basta que eu conheça os vetores da base e suas imagens, e com as coordenadas eu consigo calcular qualquer imagem de qualquer vetor no meu domínio, certo? Então, se definindo as imagens dos vetores da base, então definindo as imagens dos vetores da base, temos bem definida uma transformação linear. Transformação linear. Então, para que a gente conheça a transformação linear, basta que a gente conheça quem são as imagens dos vetores da base.
Que a imagem de qualquer outro vetor a gente pode obter através da combinação linear. Então temos esse resultado aqui que resume o que a gente acabou de falar. Então, dados dois espaços vetoriais V e W, e uma base beta, V1, Vn, se a gente pega vetores W1, Wn em W, então existe uma única transformação linear, T de V em W está aqui, T de Vj igual a Wj para J igual a 1 a N. Ou seja, definindo aqui as imagens desses vetores da base, definindo essas imagens desses vetores da base, a gente tem definido uma única transformação linear desse espaço V no espaço W. Então tudo que a gente precisa fazer para poder definir uma transformação linear é definir as imagens dos vetores de uma base. Vejamos o seguinte, então temos aqui, por exemplo, a transformação linear de R2 em R3, que leva o vetor 1, 0 no vetor 2 menos 1, 0, e o vetor 0, 1 no vetor 0, 0, 1. Então temos aqui a transformação de R2 para R3, e o que a gente está definindo aqui são as imagens dos vetores da base canônica, 1, 0 e 0, 1. Então se eu quiser obter a imagem de qualquer vetor, partindo do princípio que isso daqui é uma base, então a gente sabe que, dado o vetor xy, o vetor xy se escreve como sendo x vezes 1, 0, mais y vezes 0, 1. Então, como se eu quiser definir agora que a imagem de xy é simplesmente x vezes t de 1, 0, mais y vezes t de 0, 1. Então é x vezes 2 menos 1, 0, y vezes 0, 0, 1. Então essa transformação linear é a transformação que pega xy e associa o vetor 2x menos x e y. Então, mais uma vez aqui, uma transformação linear ela é bem definida pelas imagens dos vetores de uma base. Então aqui a gente pegou a base canônica, definimos aqui as imagens dos vetores da base canônica e a partir dessas duas imagens a gente consegue obter a imagem de qualquer vetor a partir das coordenadas desse vetor com respeito à base canônica. Então simplesmente aqui, se eu aplicar a transformação, é x vezes a transformação em 1, 0, mais y vezes a transformação em 0, 1. Então essa aqui é a transformação que pega xy, leva em 2x menos x e y. Vamos olhar agora aqui a seguinte transformação de R2 para R3. Mas aqui nesse caso a gente trocou a base. Então tenho aqui t de 1, 1 e t de 0 menos 2. Então 1 e 0 menos 2 é uma base, porque R2 é um espaço vetorial de dimensão 2. A gente tem aqui dois vetores linearmente independentes. Um não é múltiplo do outro. Então, nessa base aqui, as coordenadas do vetor, de um vetor qualquer xy, elas são calculadas da seguinte forma, x vezes 1, 1, mais x menos y sobre 2 vezes 0 menos 2. Então aqui a gente obtém o vetor xy com essas coordenadas, então significa que as coordenadas, dado o vetor xy, a coordenada dele com respeito a essa base é x menos y sobre 2. Então, para a gente encontrar a imagem desse vetor, basta que a gente faça x vezes a imagem da transformação do vetor 1, 1, mais x menos y sobre 2 da transformação em 0 menos 2. São dados aqui como informação pela questão. Então isso é x vezes 3, 2, 1, mais x menos y vezes 0, 1, 0, que é simplesmente 3x, 5x menos y sobre 2 e x. Então essa transformação que associa o vetor 1 a 3, 2, 1 e o vetor 0 menos 2 a 0, 1, 0 é a transformação que para qualquer x, y associa 3x, 5x menos y sobre 2 e x. Então, a primeira caracterização que a gente deu de uma transformação linear é que, para a gente definir uma transformação linear, basta que a gente defina as imagens dos vetores de uma base. Outros elementos também caracterizam uma transformação linear. O primeiro deles é o conjunto imagem. É o conjunto imagem e no sentido mesmo disso, no conjunto imagem de uma função. Então, dada uma transformação linear, a imagem de T é simplesmente o conjunto dos vetores do contradomínio, até que existe o vetor V, que satisfaz que a imagem de V é igual a W. No caso particular que a gente tem a transformação linear, o interessante é que esse conjunto ele é um subespaço vetorial do espaço vetorial que é contradomínio da transformação. Então, se eu tenho T de V em W na transformação linear, então a imagem de T é um subespaço vetorial de W. Então, observem que o que é o conjunto imagem
mais uma vez. Conjunto de imagens de uma transformação linear é o conjunto dos vetores do contradomínio, tais que existe algum vetor no domínio, tal que a imagem desse vetor é o vetor W. Então são todos os elementos do contradomínio que tem alguém no domínio que é associado a ele. Então no caso aqui a gente tem uma transformação linear, a gente quer verificar que isso é um subespaço vetorial. Então a primeira coisa que a gente vai ver aqui é que sempre esse conjunto aqui é um subconjunto que é não vazio. Né? De fato, o vetor nulo pertence à imagem de T. Qualquer transformação linear, se T é transformação linear, então a imagem do vetor nulo é sempre o vetor nulo. Certo? Bom, isso é fácil ver pela seguinte coisa. Né? Se eu pegar T de 0 vezes qualquer vetor, 0 vezes qualquer vetor é o vetor nulo. Né? Isso daqui, por definição de outra transformação linear, é 0 vezes T de V. Mas 0 vezes qualquer vetor também é o vetor nulo. Então, por esse lado aqui eu tenho o vetor nulo de... Aqui eu tenho o vetor nulo de V. E aqui eu tenho o vetor nulo de W. Então, o vetor nulo é sempre levado em vetor nulo por uma transformação linear. Então, o vetor nulo, né, só vou colocar aqui de W para chamar a atenção que estou olhando aqui para o contradomínio, ele é sempre um elemento da imagem de qualquer transformação linear. Então, para a gente verificar agora que a imagem é um elemento é um subespaço vetorial, a gente precisa verificar que esse conjunto ele é fechado para soma e para produto por escalar. Então vamos pegar aqui W1 e W2 pertencentes à imagem de T. Se são elementos da imagem, então isso significa que existem V1, V2 no domínio, tais que tenho T de V1 é igual a W1 e T de V2 é igual a W2. Então, se eu pego W1 mais W2, isso é T de V1 mais T de V2. Mas por outro lado, fechando aqui a propriedade da soma, né, como tem outra transformação linear, então isso é a mesma coisa de T de V1 mais V2. Então W1, W2 é a imagem de V1 mais V2. Logo, W1 mais W2 pertence à imagem de T. Se agora eu pego um lambda em R e W na imagem, então quando eu olho o lambda W, isso é T, é lambda vezes T para algum V, isso é T de lambda V. Então, lambda W também pertence à imagem da transformação T. Então, se é fechado para a soma e é fechado para o produto por escalar, então, a imagem de T é um subespaço vetorial. É um subespaço vetorial. De W. Que é o contradomínio. Lembrando que aqui a gente está com a transformação que tem domínio em V e contradomínio no espaço W. Então a imagem de T é um subespaço vetorial de W. Outro conjunto também associado a uma transformação linear é o que a gente chama de núcleo. O núcleo de uma transformação linear é simplesmente o conjunto de todos os vetores do domínio que são levados no vetor nulo. Então todos os vetores que têm imagem como sendo o vetor nulo. Então esse conjunto aqui a gente chama de núcleo. Então o núcleo de T é o conjunto dos vetores do domínio, tais que T de V é igual ao vetor nulo. Bom, a gente também tem aqui nesse caso o núcleo é um subespaço vetorial de V. Então nós temos, né, uma transformação T de V em W. E estamos olhando agora para o conjunto de todos os vetores
do domínio, cuja imagem é o vetor nulo. A gente quer verificar que isso é um subespaço vetorial. Como dito anteriormente, o vetor nulo de V pertence ao núcleo de T. Isto porque a imagem por uma transformação linear do vetor nulo é simplesmente o vetor nulo do outro espaço. Então a imagem do vetor nulo é vetor nulo. Então, portanto, o vetor nulo de V está no núcleo de T. Se eu pego agora dois vetores V1 e V2 no núcleo de T, então T de V1 é igual a zero e T de V2 também é igual a zero. Então, se eu somar V1 com V2, eu tenho aqui T de V1 V2, por definição é T de V1 mais T de V2. Isso é 0 mais 0, que é 0. Se eu pegar o produto por escalar, então eu pego um escalar lambda e V no núcleo, que a gente tem aqui T de lambda V, por definição é lambda vezes T de V, pois T é uma transformação linear, e como V é um elemento do núcleo, isso é lambda vezes 0. Logo é o vetor nulo. Então isso significa aqui que tanto a soma pertence ao núcleo e o produto por escalar também pertence ao núcleo. Segue, portanto, que o núcleo de T é um subespaço vetorial. É um subespaço vetorial. Nesse caso do domínio V. Vamos determinar alguns subespaços, imagem e núcleo de algumas transformações aqui. Então começamos aqui com a transformação linear de R2 para R, que é definida como T de xy é igual a x mais y. Então, vamos ver aqui qual é o conjunto e imagem dessa transformação. Bom, analisando aqui, a gente está pegando os pares x e y, então levamos aí x mais y. Então, a gente pode observar aqui que, dado z pertencente a R, a gente pode escrever, né? T de z sobre 2, z sobre 2, isso é z sobre 2 mais z sobre 2, que é z. Então, o que é que eu estou dizendo com isso? Que para qualquer vetor no meu contradomínio, nesse caso é R, então para qualquer número real aqui, eu sempre consigo obter esse número real como a imagem de algum elemento no meu domínio, que é o R2. Então isso aqui significa que imagem de T é R. O núcleo, a gente está interessado em saber os conjuntos dos vetores em R2 aqui, que são levados todos no vetor nulo, nesse caso aqui em 0. Então o que a gente está querendo resolver aqui é T de xy igual a 0. Mas T de xy igual a 0 é x mais y igual a 0. Então aqui é x igual a menos y. Então o conjunto aqui, o subespaço, núcleo dessa transformação linear, é o conjunto formado por todos os vetores da forma menos y, y com y pertencente a R. Então, qualquer vetor que seja dessa forma, a imagem dele é simplesmente um vetor nulo. Nesse caso aqui é o 0. Então a gente tem que a imagem de T é um subespaço. Nesse caso é tudo, né? Tem dimensão 1. E o núcleo também, né? Nesse caso aqui é o subespaço gerado pelo vetor menos 1, 1. Também tem dimensão 1. Lembrando que aqui o núcleo é subespaço do domínio e a imagem é o subespaço do contradomínio. Vamos pensar agora aqui em outra transformação. R2 para R3.
que pega xy e estou levando em x menos 2y e 0. X menos 2y e 0. Então vamos ver qual é a imagem dessa transformação linear. Então, observando aqui, a gente tem que a imagem, né, de qualquer coisa, ela é x vezes 1, 0, 0. Então, de xy é igual a x vezes 1, 0, 0, menos 2y vezes 0, 1, 0. Então, em outras palavras aqui, né, a gente pode simplesmente dizer que esse subespaço é o subespaço gerado por 1, 0, 0, 0, 1, 0. De fato, aqui toda vetor imagem que ele pode ser escrito como combinação linear dos vetores 1, 0, 0 e 0, 1, 0. Então, isso daqui é o subespaço gerado pelos vetores 0, 1, 1, 0, 0 e 0, 1, 0. O conjunto núcleo, né, o subespaço núcleo, simplesmente a gente está procurando pelos vetores em R2, que são levados no vetor nulo. Então, isso daqui acontece somente se x menos 2y 0 é igual a 0, 0, 0. Mas isso daqui só acontece se o x for igual a y, que for igual a 0. Então, nesse caso aqui, o único elemento no núcleo é o vetor nulo, 0, 0. Então, aqui nesse caso, a gente tem um subespaço, que a dimensão dele é 0. E aqui a gente tem um subespaço, que a dimensão dele é 2. Temos aí imagem e núcleo dessa transformação. Vamos agora olhar para a transformação que é a derivada no espaço de polinômios. Então, eu tenho aqui espaço de polinômios de grau menor ou igual que n. Contradomínio também é espaço de polinômios de grau menor ou igual que n. E o que a gente tem aqui é que, dado o polinômio a0 mais a1x mais a nxn, a gente está levando esse polinômio do polinômio a1 mais 2 a2x mais 3 a3 x ao quadrado mais n a n x elevado a n menos 1. A derivada aqui do polinômio Pn, olha, esse polinômio aqui de grau n menos 1. Então, a imagem, de fato, dessa transformação aqui, claramente pela definição da derivada, é o subespaço dos polinômios de grau menor ou igual a 1. Porque cada vez que a gente deriva, a gente diminui aqui 1 grau. Então, a imagem dessa transformação são os polinômios de grau menor ou igual a n menos 1. E o núcleo é simplesmente o conjunto dos polinômios cuja derivada dá 0. Ou seja, o conjunto dos polinômios constantes. Aqui a imagem e aqui o núcleo é o conjunto dos polinômios constantes P0. Os conjuntos de polinômio de grau 0, né? Então, se eu quero que a derivada dê 0, o polinômio aqui tem que ser constante. Então, nesse caso aqui, a gente tem a dimensão da imagem de T é n e a dimensão do núcleo de T é 1.
Então a gente tem aqui o conceito de transformação injetora e sobrejetora, né, que é o mesmo conceito para qualquer função. Então a gente diz que uma transformação linear ela é injetora ou injetiva, se dados dois vetores com U diferente de V, então T de U, a imagem de U, também é diferente da imagem de V. Ou equivalentemente, né, se T de U igual a T de V, então U igual a V. Nesse caso aqui a gente está dizendo que a transformação é injetora. Então se sempre dois vetores diferentes são levados em imagens diferentes. Ou, equivalentemente, se as imagens são iguais, então os elementos do domínio também têm que ser iguais. E a gente vai dizer também que a transformação ela é sobrejetora simplesmente quando o conjunto imagem for igual ao contradomínio. Quando a gente está com a transformação linear, a gente pode associar a injetividade com o núcleo. Tá? Então, com o resultado do seguinte teorema. Então, se eu tenho uma transformação linear, a gente tem que essa transformação linear é injetora se somente se o núcleo é constituído apenas do vetor nulo. Se o núcleo tem dimensão zero. Então, se somente se. Ou seja, se é injetora, o núcleo é zero. E se o núcleo é zero, então a gente está com a transformação linear que é injetora. Então, o que a gente quer verificar aqui? Tem a transformação linear, T de V em W. A gente está dizendo que T é injetora, ou injetiva, se somente se o núcleo de T é somente o vetor zero. Bom, mas se T é injetiva, então o que acontece? Que T de U igual a T de V. Se T de U é igual a T de V, então U é igual a V. Como tem uma transformação linear, a gente sabe que a imagem do vetor nulo é sempre o vetor nulo. Certo? Então, se a gente está olhando para o núcleo de T, então se V pertence ao núcleo de T, então T de V é igual a T de zero, que é igual a zero. Mas como T é injetivo, logo o V só pode ser igual ao vetor nulo. Então dentro do núcleo não tem qualquer vetor que esteja no núcleo, termina tendo que ser o vetor nulo. Portanto, ou seja, o núcleo não tem vetores diferentes do vetor nulo nesse caso. Então o núcleo de T é só o vetor nulo. Então, se é injetiva, o núcleo é só o vetor zero. Por outro lado, se o núcleo só tem o vetor nulo, então, o que acontece se a gente tiver dois vetores que são levados no mesmo? Se T de U é igual a T de V, isso aqui vai implicar que T de U menos T de V é o vetor nulo. Propriedade aqui da transformação linear, né? das somas, isso é T de U menos V, que é igual ao vetor nulo. Mas isso daqui, por definição, significa que U menos V pertence ao núcleo da transformação. Mas se U menos V pertence ao núcleo, e a gente está assumindo aqui, por hipótese, que o núcleo é só vetor nulo, então U menos V é igual ao vetor nulo. Ou seja, U é igual a V. Então, se a imagem é igual, os vetores também são iguais. Então, ou seja, se o núcleo é zero, a transformação é injetiva. Então a gente tem essa equivalência. Se a gente quer verificar a injetividade de outra transformação linear, basta que a gente verifique o núcleo. Se o núcleo é só o vetor nulo, então a transformação é injetiva. Se o núcleo tiver mais do que o vetor nulo, então a transformação não é injetiva. Então provamos aqui que se tem uma transformação linear, ela é injetora se somente se o núcleo é somente o vetor nulo. O outro resultado que a gente tem, que é o que a gente chama de teorema do núcleo e da imagem, é que, dada uma transformação linear,
Então sempre vale que a dimensão do domínio V é igual à dimensão do núcleo da transformação mais a dimensão da imagem. A partir dessa informação aqui, a gente também consegue verificar uma equivalência para o caso da transformação ser sobrejetora. Então, se no caso em que a gente tem aqui a dimensão do domínio e dos contradomínios forem iguais, então a gente tem que uma transformação linear é injetora somente se ela é sobrejetora. Ou seja, injetividade acarreta sobrejetividade e sobrejetividade acarreta injetividade. Isso no caso em que a dimensão do domínio e do contradomínio forem iguais. Porque se eu estou dizendo que a transformação é sobrejetora e a dimensão de V é igual à dimensão de W, se a transformação é sobrejetora, então a imagem é igual ao contradomínio. Então aqui nessa expressão das dimensões a gente tem dimensão de W. Mas como a dimensão de W é igual à dimensão de V, significa que a dimensão do núcleo é zero. Se a dimensão do núcleo é zero, o núcleo é simplesmente o vetor nulo e, portanto, a transformação é injetora. Então, sobrejetividade acarreta a injetividade. Por outro lado, se a dimensão do núcleo é zero, ou seja, se o núcleo é só o vetor nulo e a dimensão é zero, então essa parcela aqui se anula e o que a gente tem é que a dimensão da imagem de T é igual à dimensão de V. Mas a dimensão de V é igual à dimensão de W, então a dimensão de imagem de T é igual à dimensão de W. Ou seja, a imagem de T é um subespaço de W com a mesma dimensão de W. Ou seja, é o próprio W. Então, a imagem de T é igual à imagem de W. Então, se a gente tem uma transformação linear entre dois espaços vetoriais com a mesma dimensão, o teorema do núcleo da imagem implica que uma transformação vai ser injetora somente se ela é sobrejetora. Então, é sobrejetora, implica injetora, e se é injetora, implica sobrejetora. Para a gente dar uma ideia da prova do teorema do núcleo da imagem, vamos pensar aqui o seguinte. Então, a gente tem uma transformação linear, T de V em W, e que a gente tem aqui dimensão do domínio V é igual à dimensão do núcleo da transformação mais a dimensão da imagem da transformação. Então, se a gente está querendo verificar, a dimensão de um determinado espaço, o que a gente precisa é considerar uma base para esse espaço, certo? Então a gente tem aqui dois subespaços, núcleo de T, que é um subespaço de V, e tem a imagem de T, que é um subespaço de W. Então vamos considerar o seguinte, consideremos B igual a V1 até VR, uma base do subespaço núcleo de T, que é o subespaço de V, e vamos considerar aqui C igual a W1 WS, base do subespaço imagem de T. Certo? Então veja bem, aqui eu estou com elementos do meu espaço W, mas são elementos da imagem. Se cada elemento desse aqui pertence à imagem, observe que existem um US em V, tais que T de UJ é igual a WJ para qualquer J entre U e S. Então, a gente dá dessa base aqui, a gente consegue esses vetores em V. Cada vetor desse é levado no elemento da base da imagem de T. Então, como esse conjunto aqui é uma base, a gente tem que esse conjunto é linearmente independente. A independência linear desses vetores também acarreta na independência linear desses vetores. De fato, se a gente considerar aqui α1, o1, mais α2, o 2, mais αs, o s, igual a vetor nulo, isso daqui implica que, se eu aplicar a transformação linear a esse vetor, a essa combinação linear, αs, o s, isso é T do vetor nulo, mas a imagem do vetor nulo é sempre o vetor nulo. Bom, usando a propriedade aqui da transformação linear, a gente pode separar essa soma, essa combinação linear,
em T de 1 mais alfa 2T por 2 mais alfa S T o S igual a 0. Mas cada imagem desse aqui era o vetor da base da imagem. Bom, mas esses vetores, por hipótese, constituem a base, são LIs. Então isso daqui vai implicar que alfa 1 igual a alfa 2, que é igual a alfa S, que é igual a 0. Então, qualquer combinação linear desses vetores U1 e US, que resulta no vetor nulo, só pode ter os coeficientes iguais a 0. Portanto, U1 US é um conjunto LI. E observe que é um conjunto LI e é um conjunto que obviamente não pode pertencer ao núcleo da transformação, porque as imagens dele são todas diferentes de zero, pois as imagens dele são elementos de uma base da imagem de T. Então esse conjunto aqui é um conjunto que não intersectam o núcleo. Em particular, tá? Quando a gente montar esse conjunto aqui, V1, VR, U1, US, a gente já tem que esse conjunto aqui é um conjunto que é LI. Por que é LI? Porque cada um desses aqui não pertence ao gerado por esses. Da mesma forma que esses aqui não pertencem ao gerado por esses. Certo? Então, quando a gente olha, esses aqui são LIs, esses aqui são LIs, e um não está gerado, não pertence ao gerado pelo outro. Então, todo esse conjunto aqui é um conjunto que é LI. Certo? É um conjunto que é LI. Além disso, a gente consegue mostrar aqui que esse conjunto aqui tem que ser uma base do meu espaço, ou seja, tem que gerar o meu espaço. Então, não tem como não gerar o meu espaço, né? Porque dado um V qualquer em V, aí só tem duas possibilidades, né? Ou esse vetor V ele pertence ao núcleo. Se ele pertence ao núcleo, então ele é gerado por esses vetores V1, VR. E se ele não pertencer ao núcleo, se esse T de V não é o vetor nulo, então T de V é um vetor que está na imagem de T. O que significa, né, que T de V é igual a combinação linear dos vetores W e então isso daqui somatório de BI T de UI, que é T do somatório de BI UI. Bom, mas então, se a gente tem que T de V é igual a T do somatório de B e UI, da combinação linear, né, dos vetores UI, então a gente tem que T de V menos igual a S de BI UI é igual a o vetor nulo. Bom, mas se isso aqui é verdade, então V menos S, B e UI pertence ao núcleo de T. Em outras palavras, se isso pertence ao núcleo de T, então a gente pode escrever isso, o vetor V, né, como combinação linear, V menos essa diferença aqui a gente pode escrever como combinação linear dos vetores da base do núcleo VI, VJ. J igual a 1,
é. Em outras palavras, V é combinação linear de vetores da base do núcleo mais combinação linear dos vetores US, 1 até o S. Ou seja, esse conjunto aqui também é um conjunto gerador para V. É LI e é gerador, é uma base. Então V1, Vn, U1, US é base de V. Se a gente relembrar aqui, esse número aqui de vetores de dimensão do núcleo, e esse daqui dimensão da imagem de T. Então a dimensão de V é a dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem de T. Consideremos a transformação de R2 para R, que para XY associa X mais Y. Então a gente tem que a imagem dessa transformação é R e que o núcleo é o conjunto dos vetores x, y de R2, só que x é igual a menos y. Então o que a gente tem aqui é que a imagem é igual ao contradomínio, então é sobrejetiva. E como o núcleo não é só o vetor nulo, é um subespaço de dimensão 1, então essa transformação ela não pode ser injetiva. Então ela é sobrejetora, mas não é injetora. A transformação agora de R2 para R3, que cada xy associa x, 2y, 0, é uma transformação cuja imagem é o subespaço gerado pelos vetores 1, 0, 0 e 0, 2 e 0. E o núcleo é só o vetor nulo. Então, como o subespaço aqui não cobre todo o contradomínio, né, que é um subespaço de dimensão 3, e o núcleo é só o 0, a gente tem uma transformação que é injetiva, mas não é sobrejetiva. A transformação aqui que é dada pela derivada, né, do polinômio, grau menor que n, a gente viu que a imagem é o subespaço dos polinômios de grau menor ou igual que n menos 1, e o núcleo é os polinômios de grau 0. Então aqui a gente tem um subespaço de dimensão n, né, diferente da dimensão do contradomínio, então não pode ser igual, são espaços aqui diferentes, e o núcleo também não é 0. Esse aqui é um exemplo de uma transformação que não é nem injetiva nem sobrejetiva. A transformação em R3, que é dada para cada x, y, z, a gente associa x mais y, y mais z e x mais z. A gente consegue ver aqui que o núcleo dela é só o vetor nulo, logo ela é injetiva. E como a dimensão de R3 é igual à dimensão de R3, né, o subespaço aqui que vai de R3 para R3, dimensão 3 para dimensão 3, a gente viu que nessa situação, pelo teorema do núcleo da imagem, injetividade significa também sobrejetividade. Então, nesse caso aqui, a gente tem que é uma aplicação que é injetiva e sobrejetiva. Nesse caso, sempre que a gente tiver uma transformação linear bijetiva, a gente vai chamar essa transformação linear de isomorfismo linear. Então, qualquer transformação linear que é bijetiva, ela vai ser chamada de isomorfismo linear. E a gente tem duas consequências aqui para isomorfismos. A primeira é que, se a gente tem um isomorfismo, então a dimensão do domínio e do contradomínio devem ser iguais. Então, se eu tenho um isomorfismo, a dimensão do domínio e do contradomínio são iguais. E também, que a gente tem aqui, se eu tenho um isomorfismo linear, então a transformação inversa também é uma transformação linear. Então, sempre que eu tenho um isomorfismo, a dimensão do domínio e contradomínio são iguais, e a transformação inversa que a gente pode encontrar aqui também será uma transformação linear. Então, para a gente verificar, né, para a gente provar o que acabamos de falar, a gente pode usar o teorema do núcleo da imagem. Então, imaginemos que nós temos T de V em W, um isomorfismo. Ou seja, a transformação aqui é bijetiva e injetiva, né? Mas se T é injetiva, a gente viu que isso é equivalente a dizer que o núcleo dessa transformação é só o vetor nulo. E se ela é sobrejetiva, por definição,
quer dizer que a imagem de T tem que ser igual a W. Aplicando aqui agora o teorema do núcleo da imagem, a gente tem que dimensão do domínio, V, é igual a dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem. Bom, mas como a gente acabou de ver, se é injetivo o núcleo é zero, então essa dimensão é zero. E se é sobrejetivo, a imagem é igual a W. Então isso aqui é igual a dimensão de W. Então se é um isomorfismo, a dimensão do domínio e do contradomínio são iguais. Essa frase é equivalente a dizer também que se as dimensões são diferentes, então T não pode ser um isomorfismo. Tá? Então, só podem existir isomorfismos lineares se os espaços tiverem a mesma dimensão. Bom, e o outro fato que a gente queria verificar é que se tem um isomorfismo, então a transformação inversa também é uma transformação linear. É transformação linear. Então, do ponto de vista de uma função, se eu tenho um isomorfismo, que é uma aplicação objetiva, toda aplicação objetiva admite a transformação inversa. Que é simplesmente uma transformação que satisfaz que T composta com T menos 1 é identidade. E T menos 1 composta com T é a transformação aqui identidade, que leva um vetor nele mesmo. Certo? Então, aqui a gente tem a definição da inversa. O que a gente quer verificar é que se W1 W2 são elementos de W, a gente quer verificar que T menos 1 W1 mais W2 é T menos 1 de W1 mais T menos 1 de W2. E que se lambda pertence a E e W pertence a W, T menos 1 de lambda W é igual a lambda vezes T de W, a menos 1. Bom, a gente vai usar a linearidade da transformação T para poder concluir isso. Então, digamos o seguinte. Digamos que T é menos 1 de W1 seja igual a V1 e T é menos 1 de W2 seja igual a V2. Então, T de V1 mais V2 é T de V1 mais T de V2, mas se eu estou dizendo que T é menos 1 de W1 é V1, T é menos 1 de W2 é V2, então T de V1 é W1 e T de V2 é W2. Então W1 mais W2. Em particular, o que a gente está dizendo aqui é que T, se eu aplicar agora T é menos 1, então T é menos 1 de T V1 mais V2 é igual a T é menos 1 de W1 mais W2. Mas T é menos 1 composta com T é a transformação identidade. Ou seja, T é menos 1 de W1 mais W2 é V1 mais V2, que é T menos 1 de W1 mais T menos 1 de W2. Portanto, a transformação inversa aqui também preserva as somas com as imagens. Quanto ao produto por escalar, se eu disser que T menos 1 de W é igual a V, então T de lambda V é igual a lambda vezes T de V, que é igual a lambda vezes W. Então T é menos 1 do T de lambda V é igual a T é menos 1 de lambda W. T é menos 1 composta com T, lambda V é igual a T menos 1 de lambda W.
mais V era igual a T menos 1 de W. Então, lambda T menos 1 de W é igual a T a menos 1 de lambda W. Segue que T a menos 1 é transformação linear. Com isso, concluímos a videoaula de hoje. Até o próximo vídeo.